Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 97. Amas o bastante? Amas o bastante? Perguntou-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? João, capítulo 21, versículo 17. Aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. O próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se, supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Contudo, o ensinamento é mais profundo. Naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo. Ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Muito significativa, portanto, a pergunta do Senhor nesse particular. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador. Relativamente a ele, não reclama compromisso formal. Pretende saber apenas se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. É imperioso, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas, em verdade, somente serás efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos diante do capítulo 97. Amas o bastante? Com este nome, Emmanuel utilizou esta passagem que foi anotada pelo discípulo João. Foi quando Jesus perguntou pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? É uma passagem muito conhecida e que agora nós vamos ter o prazer de ver o pensamento que Emmanuel vai nos passar. Ele diz que, aos aprendizes menos avisados, é estranhável que Jesus houvesse indagado do apóstolo por 3 vezes quanto à segurança de seu amor. É verdade, muitos aprendizes estranham por que Jesus perguntou pela terceira vez. Será que ele não acreditava no amor de Pedro para com ele? Por isto que o próprio Simão Pedro, ouvindo a interrogação repetida, entristecera-se,
supondo que o mestre suspeitasse de seus sentimentos mais íntimos. Mas Emmanuel diz que o ensinamento é mais profundo. Nesta outra parte, ele diz: naquele instante, confiava-lhe Jesus o ministério da cooperação nos serviços redentores. Veja bem, Emmanuel está afirmando que naquele instante Jesus estava confiando a Pedro aquele ministério da cooperação. Estava mostrando para ele que ele iria ser aquela pessoa de confiança. O pescador de Cafarnaum ia contribuir na elevação de seus tutelados do mundo, ia apostolizar, alcançando valores novos para a vida eterna. Emmanuel diz que, naquele momento, Pedro, o pescador, ia então, a partir daquele momento, contribuir muito na elevação dos seus tutelados, naqueles que o acompanhassem, e apostolizar, isto é, ele ia mostrar o Evangelho de Jesus para todos, o que lhes traria novos valores para a vida eterna. Emmanuel diz que é muito significativa. Portanto, a pergunta do Senhor, nesse particular, ele está informando para nós que é significativa. Jesus não pede informação ao discípulo com respeito aos raciocínios que lhe eram peculiares. Não deseja inteirar-se dos conhecimentos do colaborador relativamente a ele e não reclama compromisso formal. Jesus não perguntou nada disso. Se ele tinha um raciocínio peculiar da situação que ele estava abraçando, dos conhecimentos, e não perguntou nada relativamente a ele. Nesta outra parte, ele diz: pretende saber, olha, veja, Jesus pretende saber se Pedro o ama, deixando perceber que, com o amor, as demais dificuldades se resolvem. E se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras. Aqui está a chave da questão. Jesus não perguntou nada a Pedro. Ele fez questão de falar 3 vezes para que Pedro visse a importância do amor, para ele não se preocupar, porque ele estava realmente preocupado. Mas depois ele chegou a esta conclusão. Por isso que Emmanuel diz que Jesus pergunta se o ama, deixando perceber ou ele entender que somente o amor basta para ele resolver todas as dificuldades. E se o discípulo possui bastante amor dessa essência divina, ele vai ter uma tarefa dura, mas vai converter no apostolado de bênçãos promissoras. E Emmanuel agora manda um recado para nós, dizendo que é imperioso, ou seja, é extremamente necessário, desse modo, reconhecer que as tuas conquistas intelectuais valem muito, que tuas indagações são louváveis, mas em verdade somente será efetivo e eficiente cooperador do Cristo se tiveres amor. Desta forma, entendemos que nossas conquistas intelectuais, nós estudamos muito o Evangelho de Jesus, os livros espíritas, mas se nós não tivermos o amor para que nós possamos cooperar com o nosso amor, toda essa parte intelectual não vai ter nenhum resultado. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.